E aí, pessoal, tranquilo? Joia? Estamos aí junto, falando sobre a nossa matéria de eletricidade. Agora a gente vai falar sobre indutores, beleza? Que também é utilizado em larga escala, a gente falando em eletricidade, certo? Então, quando a gente estuda o magnetismo, eletromagnetismo, a gente vê o quê? Circuito magnético, a gente fala em bobinas, beleza? Que nada mais são condutores enrolados em torno de um núcleo, certo? Que quando percorridos por uma corrente gera um campo magnético. Isso é um indutor, tá? A bobina também pode ser chamada de indutor. A diferença entre uma e outra é dada o quê? Pela causa de onde e como o componente é utilizado, certo? Então, por exemplo, vocês estudaram sobre disjuntor. A gente viu lá o disjuntor magnético, tem a bobina de atuação. É um indutor, beleza? Então é assim que ela funciona. Então esses indutores têm esse nome porque apresentam o quê? Indutância, beleza, pessoal? Que é a capacidade que esse componente tem de se opor o quê? Às variações de corrente, certo? Eles são dispositivos, né? São fios esmaltados, enrolados em torno de um núcleo, certo? E podem ter diversas formas, pode ser parecido com um transformador, por exemplo, beleza? Então, olha só alguns tipos de indutores aqui, ó. A gente tem essa espira enrolada nesse núcleo, aquela lá, ó, a gente tem ela enrolada num ferrite toroidal, e aqui é como se fosse não, é uma bobina, correto? Pode ser utilizada aí para N atuações no campo elétrico, tá? A gente tem algumas simbologias, a gente tem um indutor, que o núcleo é de ar, correto? A gente tem um indutor, que o núcleo é de ferro, e a gente tem um indutor, que o núcleo é de ferrite, de um traço pontilhado, que difere do ferro, beleza? Então guardem essa simbologia aí que a gente vai utilizar bastante. Em se tratando de mesma polaridade, pessoal, então veja bem a representação, a simbologia desses indutores, correto? Então você vê por esse ponto aqui, ó, que o norte deles estão no mesmo lado, tá? Se eles tiverem polaridades contrárias, tá vendo que o norte estão nos extremos, então o ponto aqui está nos extremos, correto? É só uma representação, questão de simbologia. Tem que ficar atento a isso, tá? E a gente precisa conhecer o que? A aplicação, a utilização, localização de indutores no circuito, para evitar o que? Influência de um campo magnético que prejudique o funcionamento do circuito, do equipamento, ou seja, do circuito onde esse indutor está instalado. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Para diminuir essa variação brusca de variação de corrente, a gente costuma colocar o quê? Um indutor antes da carga, para evitar essa oscilação de corrente abrupta. Então, com isso aqui você consegue regular a corrente para ficar um pouco mais padronizada, tá? Se a situação for mais elevada, a gente pode o quê? Colocar indutores em série, aumentar o campo indutivo aqui para resolver o problema da alteração de corrente lá na nossa carga, tá? Então aqui eu coloquei um desenho, tá? Só para vocês perceberem uma resistência, eu coloquei uma carga aqui como um resistor, simbolizado por um resistor. A minha chave está aberta, aqui está a minha fonte geradora. Então, no período que a minha chave está aberta, a minha corrente é zero. Lembra lá do circuito de eletricidade, quando a gente media a corrente lá, se o seu circuito está desligado, a sua corrente é zero. A partir do momento que você chaveou, você tem a corrente no seu circuito. Ou seja, é um movimento abrupto. Ele sai de zero até aquele ponto que necessita a corrente da sua carga, tá? Se eu colocar aqui um indutor, ou seja, eu substituir o meu resistor por um indutor nas mesmas condições, veja que no momento que eu ligo a minha chave,
eu tenho um movimento aqui mais suave da minha corrente do que o capacitor. Olha, pessoal, tá vendo aqui, ó? Então, esse movimento bruto aqui, ó, essa quina, desculpa essa palavra, mas para entender melhor, aqui, ó, o indutor ele faz um movimento mais suave e isso evita o quê? Danificar algum aparelho por essa corrente abrupta aí, beleza? Então, olha só, a gente tem aqui uma fonte, correto? Eu coloquei aqui uma chave e aqui a gente enrolou fios em um núcleo, correto? Então, observa bem, a partir do momento que eu fechei a chave aqui, que a corrente começa a passar pelos condutores, olha só que conforme a corrente, obviamente isso aqui está num tempo assim bem quase que paralisado, né? Para a gente poder entender isso daqui. Então, de acordo com que a corrente vai passando pelas espiras, ela vai gerando o campo magnético em cada espira que ela vai passando, até chegar numa hora que ela passa por todas as espiras e gera um campo magnético igual em todas as espiras, pessoal, tá? Então, olha só, a corrente ela não atinge o valor máximo enquanto essa força eletromotriz estiver existindo. Você não tem aquele ângulo de 90 graus, você tem uma condição onde ela suaviza esse movimento da corrente, beleza? E obviamente que a gente tem o tempo necessário para eliminar essa situação, tá? Então, quando a chave é desligada, essa contração do campo induz essa força no indutor, retardando o decréscimo da corrente. Aqui, ó, tá vendo? Então, aqui foi no momento que a gente abriu o circuito. Então, você não tem aquela queda abrupta da corrente. Ela faz um movimento mais suave até chegar o tempo que você desejar, correto? Isso é interessante. Aqui a gente tem alguns tipos de indutores, né? A gente tem aqui o núcleo, que é oco, correto? Aqui a gente já tem o núcleo de ferro. Então são tipos, são características de indutores, tá? Uma coisa que influencia também é o número de espiras. Quanto maior o número de espiras, maior é meu campo magnético, mais forte é meu indutor. O espaçamento entre as espiras, quanto maior espaçado, menor é o meu campo. Quanto as espiras mais juntas, maior é o meu fluxo magnético, tá? A seção transversal, isso aqui também influencia bastante a minha situação do meu campo magnético, tá? Aqui, obviamente, como ela é uma grandeza, ela pode ser medida, e a medida do campo magnético, da indutância, é o Henry, beleza, pessoal? E é representada pela letra H, tá? E como ela é uma grandeza, pode ser medida, ela tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, certo? Então nós temos o Henry, é o H, o mili-Henry e o micro-Henry. Essas são as três mais utilizadas, certo? Então aqui, da mesma forma, numa ligação em série, o que a corrente faz com os indutores? Então, olha só, é a mesma situação como se fosse uma resistência. No circuito série, a indutância total ela é somada, pessoal. Beleza? E se os meus indutores forem de valores iguais, eu multiplico o valor dele pelo número de indutor que está no circuito. E aí você fecha rapidão, não precisa ficar fazendo muita conta, tá? Então tá aqui, ó, o L total é a indutância total em Henry, certo? O N é a quantidade de indutores que você tem no circuito e o L é a indutância em Henry de cada indutor, tá? Então aqui eu dei um exemplo para vocês, a gente tem um circuito série, a gente tem 3 indutores em série, determinar a indutância do circuito, tá? O indutor 1, 2 e 3, para os valores aqui de 10, 43 e 5 Henry. Presta atenção na unidade de medida. A gente tem unidades aqui em escalas diferentes, a gente tem que ficar atento a isso. E aí, simplesmente, a indutância total a gente soma, pessoal, certo?
Então aí eu tenho o quê? Uma indutância total de 5.053 mA, certo? Se o meu circuito, os meus indutores estiverem em paralelo, o que acontece? A fórmula é aquela mesma que a gente já sabe, e se for 2 de valores diferentes, é a multiplicação dividido pela soma, certo? Ou seja, é praticamente o mesmo cálculo, como se fosse um resistor em paralelo, beleza? Coloquei aqui um exemplo para vocês, temos aqui 3 indutores em paralelo, tá? O valor deles, dos 3, é de 60, é um valor igual para os 3, então eu divido o valor pelo número, 60 por 3, tenho uma indutância total de 20 mA. Falou, pessoal? E aí, para ficar mais interessante ainda o assunto, a gente vai falar sobre reatância indutiva, que é o que, pessoal? É o efeito que a indutância manifesta permanentemente, tá? Então, esse fenômeno permanente, a circulação da corrente, é denominado de reatância indutiva, tá? É representada pela notação XL, né? A reatância capacitiva é o XC, e aqui a gente tem a reatância indutiva, que é o XL, beleza? Ela também é expressa em ohms, ela é medida em ohms, correto? E representação matemática é 2πfL, diferente da capacitância, que é 1 sobre 2πfC, beleza? Então a gente tem aqui, ó, o XL é a reatância indutiva em ohms, 2π, que a gente tem aqui, é uma constante de 6,28, o F é a frequência e o L é a indutância em Henry, beleza? Estou dando aqui um exemplo para vocês, né? Um circuito aqui onde a gente tem um indutor de 600 mA, tá? Aplicado a uma tensão de 220 volts. Então ele quer saber o que aí? A reatância indutiva desse indutor. Então está aqui, ó, a reatância indutiva 2πfL, beleza? 6,28 vezes 60 da frequência, 600 mA. Só presta atenção na unidade medida. Eu sempre falo isso para vocês, aqui nós estamos em mili. Então você não pode pegar esse 600 e multiplicar aqui, você vai errar. Fica atento com isso, tá? Então aqui eu vou ter o quê? 226,08 ohms, ou 226.080 mili-ohms. É a mesma coisa. Beleza, pessoal? E aí, é aquela mesma situação do capacitor, tá? Para a situação da reatância indutiva, a gente não depende da tensão aplicada nos terminais. A corrente que circula no indutor, ela pode ser calculada com base na lei de Ohm. Então, a gente substituindo o R pelo XL, daquela fórmula que a gente conhece, então, para mim saber a corrente no indutor, é a tensão no indutor dividido pela reatância indutiva. E aí você acha a corrente do seu circuito, certo? O IL é a corrente, o VL é a tensão no seu indutor e o XL é a reatância indutiva que a gente acabou de calcular. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, tá? Nesse circuito aqui, esse circuito aqui, ó, cadê o circuito? Roubaram o circuito. O indutor é de 600 mA, a tensão na rede é 220, a frequência é 60. Qual o valor da corrente que circula no indutor? Então vamos lá. Primeiramente eu tenho que achar a reatância indutiva, certo? Então é 2πfL. Então aqui fazendo a multiplicação, lembrando que a indutância está em mili-henry, você tem que fazer a mudança para a escala central, tá? Então nós teremos aqui o que? 226.080 mili-henry, correto? Então fazendo a conversão aqui, a gente vai ter o que? 226 ohms, correto? Substituindo os valores na expressão, para mim achar a minha corrente, eu tenho a tensão, que é de 220, dividido pela reatância que eu acabei de calcular, correto? Então 220 dividido por 226, eu tenho uma corrente no meu circuito de 0,97 ampere.
Beleza, pessoal? Com isso aí eu termino a matéria de indutores e estou aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida, fala com a gente. Valeu, obrigado!